Oi, gente. Obrigado por se juntarem a nós em mais essa reunião com o nosso comitê de investimentos. A gente vai analisar os resultados do mês de outubro e vamos olhar um pouco para frente, falar de mundo, Brasil, quais são as oportunidades, o que a gente tem feito por vocês. Esse que é o primeiro comitê logo após essa eleição presidencial com tanto calor. Então, vamos dar um pouco de espaço para a gente poder olhar para frente e entender o que fazer com a sua carteira. Logo de cara, vou pedir a Vanessa, do comitê lá da Rio Bravo, do comitê Fiducia na Rio Bravo, compartilhar uma tela com vocês e a gente vai mergulhar imediatamente na leitura do Luca, que é o economista da Rio Bravo, falando sobre cenário internacional. Luca. Obrigado, Pedro. Então, sempre começo trazendo aqui os principais temas e pontos que a gente teve ao longo desse último mês, e acho que a gente segue discutindo coisas muito parecidas do que a gente discutiu em meses anteriores, com algumas mudanças, o cenário vai se desenvolvendo, mas acho que o grande foco ainda segue sendo o Fed. Então, o que a gente teve nessa última reunião foi uma mudança na posição que o Fed se coloca frente à inflação. Então, ele disse que para as próximas reuniões ele pode começar a subir os juros num ritmo mais lento do que ele vem subindo. Então, diz que já chegou a um patamar restritivo e agora ele pode diminuir o ritmo, mas que tem que continuar a subir porque a inflação está alta. E também disse mais uma coisa nova, que foi que a taxa terminal, ou seja, a taxa que no período que ele terminar de subir os juros, a taxa lá no final do ciclo de aperto monetário deve ser mais alta do que se esperava. Então, apesar dessa diminuição de ritmo, a mensagem que ele trouxe aqui para a gente é que ele continua duro, ele continua preocupado com a alta inflação dos Estados Unidos. Além de inflação, acho que a gente ainda tem uma atividade lá no exterior que segue resiliente, mas com uma trajetória de desaceleração. Então, tanto tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente tem essa desaceleração e a expectativa é que isso vá acontecendo de forma cada vez mais clara, especialmente pelos efeitos de política monetária. As localidades têm subido juros, o Banco Central Europeu também sobe juros uma velocidade bastante alta, assim como o Fed. Então, acho que aqui nessa dinâmica entre atividade e política monetária, a gente segue com as mesmas tendências. Uma atividade ainda forte, que ainda coloca pressão sobre a política monetária, que também segue subindo juros, segue apertando as condições financeiras. Então, acho que aqui de Fed e atividade econômica, esses eram os principais pontos, mas a gente teve uma outra novidade no cenário, que acho que eu já trouxe na reunião passada, mas trago de novo, que foi o Congresso do Partido Comunista na China. Então, a gente tinha a expectativa de que o Xi Jinping ganhasse mais um terceiro mandato, mas acho que, para além disso, ele também teve uma alta cúpula muito próxima a ele, sendo escolhida pelo partido. Isso dá a entender, né, ou pelo menos passa a mensagem para o mercado, que o modelo de crescimento chinês que vem sendo adotado nos últimos anos, que é pautado em investimentos em infraestrutura, que é pautado em investimento no mercado imobiliário, deve seguir. E bom lembrar que esse modelo tem sido questionado ao longo do ano. Então, a gente tem ali uma fragilidade do mercado imobiliário, uma série de mutuários que não pagam os seus empréstimos. Então, enfim, acho que essa foi uma nova incerteza que foi colocada, essa força toda que pareceu ter o Xi Jinping no Congresso. Acho que, além disso, na China, a gente também vê alguns rumores de reabertura, então, algumas ideias de que a política de zero Covid pode ser, aos poucos, afrouxada, mas os membros de cúpulas mais altas do partido também disseram que isso não deve acontecer tão cedo. E aí, acho que aqui ainda tem alguma volatilidade, rumores de reabertura acabam sendo muito positivos porque a política tem penalizado bastante a atividade chinesa, então fica um cenário um pouco volátil, especialmente ali no final de outubro. E acho que, para finalizar, uma coisa que vai ficar no radar até que se resolva é a guerra. Então, a guerra na Ucrânia, acho que teve menos desenvolvimentos ao longo desse mês do que teve no mês anterior, mas a gente ainda não vê uma perspectiva de solução e, por isso, ela segue trazendo os mesmos danos que ela vem
trazendo para a economia global. Então, problemas nas cadeias de suprimento e também uma diminuição de oferta de alimentos e também de energias, que principalmente de energia, que é muito sentida na região ali da zona do euro, na Europa como um todo. Então, acho que esses são os principais temas do mundo. E aí, para falar um pouco de Brasil, acho que o principal tema o Pedro já trouxe, que são eleições, né? Foram as eleições, a gente teve aqui o segundo turno, e acho que a principal mensagem que o mercado deu para a gente depois desse resultado foi que o mais importante era a gente ter um resultado. O mais importante era a gente passar por esse processo eleitoral para que os investidores pudessem se posicionar novamente. Então, sair um pouco desse ambiente de incerteza, de volatilidade e voltar a ter uma clareza dos caminhos que a política pode seguir. Então, logo depois dessa queda de incerteza, acho que a gente viu uma melhora ali nos dias logo em seguida, um movimento de gosto por risco, né? Então, investidores entrando aqui na Bolsa, mas a gente ainda fica preocupado e fica bastante atento às próximas definições. Acho que definições especialmente de política fiscal, a gente ainda não conhece quem vão ser os ministros do próximo governo e como a política fiscal vai ser conduzida. Então, essas definições da transição de governos, acho que ainda seguem bastante importantes aqui para o cenário. E acho que aqui é onde a gente ainda pode ver, dentro desse cenário político, maior volatilidade até o final do ano. Em relação à atividade, começando a falar de economia propriamente dita aqui, economia brasileira propriamente dita, a gente ainda tem uma atividade forte, resiliente, especialmente pelo setor de serviços, que ainda continua pujante, mas que a gente vê com o efeito da política monetária, especialmente, começa a desacelerar. Então, a gente tem uma expectativa que daqui ao final do ano a gente tenha esse pouso, de certa forma, da economia brasileira. O ano que vem ainda deve ser um ano de crescimento positivo, mas mais modesto do que esse ano, mas acho que, em geral, a gente tem ainda uma atividade positiva junto com o mercado de trabalho pujante. O mercado de trabalho está muito forte, a gente ainda segue vendo essa tendência, a taxa de desemprego fica, inclusive, abaixo daquela taxa que não acelera a inflação, né, que a gente costuma chamar de Nairu, é uma taxa estimada, então, em algumas estimativas, a gente tem uma Nairu, inclusive, acima da taxa que a gente tem hoje, então o mercado de trabalho ainda segue bastante forte. Inflação tem sido um dos principais temas para esse ano, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A gente viu uma série de deflações, a gente já vem falando que elas foram causadas por medidas fiscais, especialmente. Então, agora, na medida que esses efeitos da política fiscal vão ficando cada vez menores, o tempo vai passando, eles vão perdendo força, a gente deve voltar a ver a inflação ficando positiva. Mas, nas últimas divulgações, a gente teve alguns sinais positivos. E acho que vale destacar a inflação de serviços, que mostrou algum sinal de desaceleração, e também os núcleos, né, que são são componentes da inflação que demoram mais para serem controlados. Então, acho que a gente ainda tem alguns sinais, eles não são claros e bem definidos ainda, de que a gente entrou nesse processo consolidado de desinflação, e aí, por isso, o Banco Central se mantém na mesma posição que já havia se colocado no mês passado. Então, ele segue fazendo manutenção de juros nessa taxa alta, que é 13,75, essa taxa restritiva, que é 13,75, e segue dizendo que permanece vigilante. Então, continua olhando com cuidado para a dinâmica de inflação, porque a gente ainda não tem sinais de que ela aponta para baixo de forma garantida, de forma definida. Então, acho que de cenário econômico, acho que esses são os principais pontos que eu tinha para trazer para vocês. E, Luca, no dia de hoje, lá nos Estados Unidos, uma eleição importante lá dos midterms, um possível domínio dos republicanos de ambos, Senado e Câmara, na Câmara mais certo, na Câmara mais certo do que o Senado. Se isso acontecer, você prevê alguma mudança importante reverberando no Brasil, ou é só um problema norte-americano? Acho que, num primeiro momento, a gente não espera grandes mudanças ou grandes reações do mercado. O mercado aqui está muito ainda olhando para a nossa eleição, e acho que os efeitos de lá vão demorar ainda para ficar um pouco mais claros. Então, qual vai ser, de fato,
o posicionamento dessas casas de oposição, né, se é que elas vão ser de fato eleitas, frente ao presidente, como vai funcionar a política fiscal, e acho que aí a gente vai começar a discutir os principais, os possíveis efeitos que isso pode ter aqui para o Brasil. Acho que até aqui o que a gente o que a gente espera é que pode ter de fato essa mudança do ponto de vista político, mas que isso já está em parte ou em boa parte precificado, especialmente em ativos lá fora, então não deve ter grande impacto aqui para as nossas bolsas, pelo menos no primeiro momento. Olhando para o curto prazo, aí vai depender das decisões políticas que a gente vai ver lá nos Estados Unidos. Então, e aí a longo prazo realmente pode ter impactos maiores. Obrigado, Luca. Vanessa, com você. Bom, acho que um mês diferente, né, Pedro, dos últimos, pelo menos de alguns últimos que a gente se encontrou aqui para conversar. Acho que a principal notícia é que a gente teve um mês ainda com os mesmos problemas que a gente vinha conversando aqui, né, Estados Unidos preocupado com atividade, inflação, guerra, China, né, o Luca reportou aí uma importante decisão que mês passado a gente tinha sinalizado, e a gente teve um ingresso muito forte de recursos, principalmente em bolsa aqui. E acho que tudo isso impacta, sem dúvida nenhuma, cada um dos nossos superfundos. E aqui eu já passo a palavra para o André, porque agora a gente começa a falar como se comportaram cada um deles no mês e quais foram aí os arranjos dentro dessas carteiras que proporcionaram o resultado que a gente vai ver, principalmente estendendo a fotografia para além do mês, né, desde o início ou nos horizontes mais longos que a gente tem aqui por aqui. Então, vamos lá. Só retomando um pouco do propósito que a gente se debruça aqui todos os meses para trabalhar, a gente tem esses grandes temas aqui para cada um dos superfundos, né? Então, no fundo de renda fixa, o nosso objetivo é sempre oferecer aí previsibilidade, segurança com baixo, né? Com risco baixo, que significa uma baixa ou uma reduzida oscilação da carteira. Então, o fundo de renda fixa ele vai funcionar como um grande colchão amortecedor aí das outras estratégias que oferecem um pouco mais de tempero, né, que tem um pouco mais de pimenta, e também é aquele fundo em que, havendo uma necessidade de recursos, né, seja uma emergência, uma imprevisibilidade, ou mesmo para administrar a nossa liquidez, é aquele que a gente vai fazer uso num primeiro momento. E a partir daí, as outras estratégias vão adicionando um pouco mais de horizonte, porque a gente precisa que elas amadureçam para que elas tragam resultados, que são os fundos multimercados, que aí a gente estende um pouco mais o nosso horizonte, e os fundos de renda variável, sejam eles de ações ou internacional. Então, a ideia de trazer essa tela, e a gente sempre fala dela aqui ao longo dos meses, é para reforçar que muitas vezes num mês, por exemplo, como esse que o Luca mencionou, em que ações foi melhor do que renda fixa, por exemplo, e a gente vai ver mais para frente, a gente faça movimentos bruscos na nossa carteira, né? De repente, ou então a gente deixa de estar posicionado no mês anterior porque ações não tinham ido tão bem. É importante a gente entender qual é o propósito de cada uma dessas classes, né? De como cada um desses fundos trabalham e como eles trabalham entre si. Então, talvez não seja até o melhor desenho, mas é como se a gente pensasse numa engrenagem. Assim, todos eles precisam estar linkados com devidas proporções e de acordo com o perfil do investidor. Então, só um lembrete aqui para a gente seguir e falar das performances. Perfeito, Vanessa. Até antes de falar da performance, até faria ali só um reforço ali naquele quadro anterior, que muitas vezes a gente fala, quando a gente fala de investimento, né? Às vezes, tanto pessoas que estão começando, pessoas até que já investem há mais tempo, muita gente fica pensando em como otimizar o máximo de retorno, como consigo rentabilizar melhor meu patrimônio, e a gente às vezes esquece ali do básico, né? Que é entender é, o seu perfil e as suas características como investidor, né? Que é, sensibilidade a perdas, ao prazo que você tem para investir aquele dinheiro, porque muitas vezes não adianta a gente falar, eu quero investir em ações, quero investir no multimercado, sendo que aquele recurso que eu aloquei nesses fundos, eu vou precisar daqui a 3 meses, vou precisar daqui a 6 meses, né?
Então, toda a forma como a gente constrói cada fundo, cada superfundo, renda fixa, como a Vanessa falou, que tem um prazo ali de maturidade um pouco menor, tá, tipo, ali perto de 2 anos, tem uma previsibilidade maior de segurança, né, previsibilidade maior de retorno, segurança, liquidez. Então, cada fundo ele vai tendo essa característica, né? Às vezes não é só risco, não é só retorno, é toda uma característica para você montar, né, e investir o seu patrimônio de forma mais inteligente e também que se adeque a seu perfil de verdade, né? Não adianta a gente criar aqueles sonhos ilusórios de que vai investir em ações, mas daqui a 3 meses está precisando daquele dinheiro, e isso pode ser, às vezes, pior, né? Mas vamos lá, então, falando aqui um pouco dos superfundos, começando do renda fixa. O renda fixa acabou tendo uma performance um pouco inferior ao CDI, 76% do CDI no mês, então uma performance positiva de 0,78%. O interessante é que o CDI nos níveis que está, né, no 1% ao mês, mesmo assim o fundo consegue, né, entregando boa performance, 0,78 no absoluto. Uma performance um pouco inferior, às vezes a gente pode até alocar isso um pouco das incertezas que a gente tem enxergar no cenário local. O fundo está com uma alocação em caixa um pouco maior, né? Então, uma performance um pouco inferior. Para o multimercado, tem uma performance bem em linha, 0,74, uma performance positiva, porém inferior ao benchmark, também o CDI, em 72%. O fundo composto ele são majoritariamente fundos de multimercado macro, ou seja, fundos que investem em diversos ativos, em diversas economias ao redor do mundo. Teve uma performance bem mista, então alguns fundos com uma performance muito alta, outros nem tanto, e na sua média, essa performance de 0,74%. O Previdência Balanceado, entregando uma performance relativamente alta, 1,58% no mês, né, então 154% de CDI, em comparação com o Previdência Conservador, entregando ali quase 100% de CDI, né, 96% de CDI. A diferença entre os dois vai se dar basicamente pela parcela do Previdência Balanceado, que aloca em fundos de ação. Então, ele tem uma parcela ali que gira em torno de 6 a 10% em fundos de ações, como a gente pode até ver pelo Ibovespa e pelo Fiduc, pelo superfundo de renda variável. Essa parcela teve uma performance muito positiva no mês, o que contribuiu muito para o previdência balanceada. Então, diferente disso, o conservador, como ele é um fundo que busca espelhar esse perfil, ou seja, uma exposição a risco menor, ele acaba não tendo esse investimento em renda variável. Então, a gente não teve essa contribuição que ela teve para o balanceado. Indo aqui agora nessa barra azul clara, o superfundo de ações teve uma performance superior ao Ibovespa, em quase 1%, desculpa, até acima de 1%. Então, 6,5 contra 5,45. Performance bem positiva. Ao longo do mês, o fundo teve bem lado a lado com o índice. Logo no finalzinho do mês, a gente conseguiu fazer essa ultrapassagem aí, né, dos últimos minutos ali do segundo tempo. Então, uma performance positiva vindo empresas do setor de utilidade pública, então, empresas de geração e transmissão de energia, um pouco também em algumas empresas do setor de petróleo e gás e também setor de saúde. Por último, não menos importante, tem o internacional. Então, no internacional, a gente teve o ACO, que é o índice de referência, que representa uma cesta de ações globais, subindo 1,63%, enquanto o dólar cai ali seus quase 3%. Para o internacional, a performance foi positiva, embora atrás um pouco inferior, né, do benchmark. Boa parte disso, até fazendo uma ponte ali com o que o Lucas tinha falado, a gente teve o congresso do Partido Comunista Chinês, isso trazendo bastante incertezas no país, uma economia, né, uma geografia que já traz suas incertezas em tempos normais, ainda mais nesses períodos. Então, a gente teve uma parte, né, uma parcela do internacional investe em ativos de China, e esses ativos sofreram bastante ao longo do mês. Então, essa contribuição negativa vindo de China, não só de China, mas Ásia até como um todo, mas principalmente China, fez essa discrepância entre o internacional e o ACO, que é o benchmark. Mas mesmo assim, uma performance positiva.
Agora vamos ver outras janelas, 12 meses a Ô, André, gente... deixa eu só te Por interromper favor, rapidinho, Vanessa. antes de pegar o controle aqui, que eu fico com o controle aí fica fácil, né? Mas eu só queria colocar uma novidade aqui para vocês, que é, né, quem está aqui nos assistindo, está recebendo essa informação com antecedência, exclusividade, que é já mostrar o Fundo Previdência Conservador. Esse fundo foi Perfeito. constituído, como está escrito aí ali no slide, em maio de 22, né? E a gente pode começar a divulgar as informações dele a partir desse mês. Então, vocês estão recebendo com antecedência aqui, né, com o disclaimer de que ainda não é o material oficial, mas vai ter o material oficial. Então, na carta que a gente divulga todos os meses, né, para os que a FIDUC entrega para os seus planejadores, os planejadores para os seus clientes, vai ter linhas, né? O André vai discorrer sobre a carteira do Previdência Conservador, para vocês conhecerem um pouco mais. E a gente também vai ter lâmina desse fundo a partir de agora. Então, aí, depois do próximo mês, ele sempre vai estar aqui nas nossas conversas mensais. Então, só para destacar esse ponto, e também destacar que, assim, é difícil um mês, né, Pedro, com tudo isso apontando para cima. Então, quando a gente vem aqui falar para vocês, né, que existe volatilidade, que nem sempre os ativos se comportam de maneira linear, né, que nem sempre dá um resultado positivo assim, é justamente para ressaltar a capacidade que a diversificação e a importância que ela tem nas carteiras de vocês, né? Nem sempre os meses se comportam de maneira tão boa. Quem dera, né? Fosse sempre todos os ativos indo para cima como foi esse último mês. Mas vamos lá, janelas mais longas. Vamos lá. Acho que a gente passou um slide, não? Não, acho Não. que ok. Ah, tá bom. Bom, então aqui desde o início, é, a gente tem a renda fixa com seus 25% de alta, representando 81% do CDI, multimercado 33,5% ou 105% do CDI, o preço balanceado um pouco inferior, 17,31%, 54% do CDI. O FIDUC renda variável, ali, ações, com seus 19,24 contra 33,5 aproximadamente para o Ibovespa. Internacional, 19, desculpa, 34 contra 13,72 o Acre, um pouco também abaixo, mas resgatando ali a performance. Acho que tem um ponto aqui, desculpa te interromper, André, que é importante, que é impressionante como as carteiras tendem a ficar sempre no positivo, né? Ao contrário de quem tenta fazer gestão de patrimônio de longo prazo baseada em classe de ativo ou em investimentos ou em produtos. Quando você tem uma carteira, você tende a estar discutindo sempre no relativo, eu estou um pouco abaixo do benchmark, do comparável que eu gostaria, mas você está no campo positivo, você está ganhando, né? Olha o risco, claro aí, todo mundo no positivo. Quando você vê aquelas pessoas que dizem, eu vou botar todo o meu dinheiro, por exemplo, em ações, nós temos um viés de ter que ter ação em carteira, mas desde que seja para o perfil de risco, para o prazo adequado, dentro daquilo que você consegue tolerar de volatilidade, né? Então, aqui e no quadro anterior, um exemplo muito claro, né? As carteiras estão todas positivas e todas ganhando dinheiro. A gente vai falar um pouco disso depois, se eu não me engano, né, Vanessa? Que acho que é a parte onde a gente fala de carteira especificamente. Uhum, A gente já perfeito. pode entrar nisso até, Pedro, porque acho que é um bom ponto, né? Acho que chegando no final de 2022, a gente consegue ampliar não só o horizonte do ano, mas também o horizonte do passado já, né? Eu acho que a grande beleza, pelo menos na minha opinião, eu enquanto Rio Bravo, né, trabalhando aqui com vocês, é ver como a FIDUC faz essa composição da carteira, ou seja, o mais importante é como você divide essa pizza, que é o que a gente mostra sempre para vocês, né? E você delega ao gestor, ao comitê de investimento, que somos, né, representados aqui do Bravo e do a seleção do ativo, né? Então, quem está ali 24 horas debruçado para ver se faz sentido, né? Fundo A ou fundo B, se houve uma movimentação, se faz sentido fazer um rebalanceamento da carteira, etc. É o André. E o investidor está focado em colocar investimentos
com o peso que é adequado ao perfil dele, né? O quanto ele vai resistir a essas oscilações, qual o tamanho do horizonte que ele tem para fazer uso desses valores, e somando ali a possibilidade de fazer não só a parte de investimento, mas também o planejamento sucessório, Perfeito. de longuíssimo prazo com os instrumentos de previdência. Então, acho que mostrar a carteira e falar sobre elas para vocês, assim, é bastante importante para nós. E nesses 3 gráficos em formato de pizza, a gente percebe claramente que toda a carteira tem todas as classes de investimentos, todos os investimentos que a Fiduc faz gestão. Então, a única coisa que a gente está definindo é se no perfil conservador você tem quase 70% da tua carteira em renda fixa e no perfil especialista você tem 28%. Essencialmente, o perfil especialista é uma pessoa que tem muito mais tempo, horizonte de tempo e disposição para aguentar volatilidade. E um dia eu li uma frase que me marcou, que o perfil de risco deveria estar muito ligado ao quanto você consegue passar por períodos de volatilidade sem resgatar. Tá? E, nesse sentido, não tem muito certo ou errado. O perfil especialista não é melhor do que o conservador, nem o conservador é melhor do que o especialista. Tá? É o que se encaixa para o seu tempo de investimento, seu tempo de vida, a idade influencia isso, e para aquilo que você consegue aguentar de volatilidade ao longo do tempo. A gente sempre passa por essas pizzas, esses gráficos, justamente para explicar essa parte. Vamos dar uma olhada no que é isso em números no ano. Então, de novo, no ano, todas as carteiras estão no positivo. Obviamente, a carteira mais conservadora, vocês viram agora, André, falando, o mercado de ações reagiu esse mês, agora, acabou de reagir. A gente está até acima do Ibovespa. André, isso já é um pouco efeito de que nossos gestores os gestores que a gente escolhe no comitê, tendem a não ter muito empresas estatais e, consequentemente, a gente tende a performar um pouco melhor agora que as empresas estatais estão sofrendo. Isso faz algum sentido nesse momento? Faz, com certeza. Na verdade, faz todo sentido. É bem isso que tem acontecido, na verdade. Principalmente nesse ano, a gente pega ali até setembro, Petrobras, os grandes bancos eram os grandes nomes ali na performance, né? Que são empresas que compõem o Bovespa na sua maior parte. E realmente, quando a gente fala dos fundos investidos, que estão mais focados em empresas da economia real, empresas do setor de consumo, então empresas que não são, às vezes, tão óbvias, eles acabam ficando um pouco para trás nesse período, onde o Ibovespa é puxado por esses nomes, que nem você falou, e agora, quando a gente está tendo, vamos dizer assim, uma diminuição das incertezas, a eleição já passou, né? Obviamente tem muito caminho para andar ainda, mas a gente tem visto até o dinheiro estrangeiro entrando nessas outras empresas. Então, é uma relação bem, bem próxima, sim. É impressionante como, passado a eleição, né, agora o investidor estrangeiro olha para o Brasil e fala assim: Uhum, já não tem mais esse fato relevante, vamos andar para frente. Né? Então, tem esse lado exatamente. positivo, e a gente precisa reconhecê-lo nesse momento. E se a gente abrir um pouco o horizonte de tempo de ano acho que é desde o início, né? Desde o início, de novo, as carteiras que a gente sugeriu comparar aqui, conservador, balanceado, especialistas, todas em campo positivo. Ainda assim, as carteiras conservadoras ainda com ganhos melhores, visto os últimos tempos terem sido tempos difíceis para ações. Não quer dizer absolutamente nada, não tem nenhuma promessa, mas isso tende a ser cíclico. O que foi bom num dia, num mês, num período, não necessariamente será bom no outro, às vezes inverte. A gente vai falar um pouco sobre isso logo ali na frente, mas vamos dar uma olhada também como é que ficou Previdência. Previdência é uma carteira, porque dentro de um veículo de previdência da Fiduc você tem uma carteira de investimentos que abrange todas as classes de investimentos. E aqui a gente vê rapidamente a Previdência. Bom, no mês aqui a gente passou por esses resultados já, eu vou olhar para os 12 meses, a gente só pode olhar 12 meses
para aquilo que é balanceado, visto que a conservadora não existia 12 meses atrás, a gente fez 6 meses. Esse mês é o primeiro mês que a gente pode publicar resultado, mas aqui a gente tem 100% CDI na prática, 99,90 alguma coisa, 10,00, 10,02, e desde o início ela sofrendo um pouco mais, visto que ela carrega dentro dela um percentual de ações, como André colocou lá atrás. Esse percentual de ações foi detrator de performance nos últimos meses e pode não sê-lo, pode fazer exatamente o contrário ali na frente. Se você tem tempo, e você fazendo previdência, provavelmente você vai ter tempo, você deveria cogitar ter uma carteira voltada para o longo prazo que tenha ações dentro dessa carteira. Tá? Você vai depender, obviamente, da tua predisposição a ter volatilidade, mas no tempo costuma ser importante ter uma parcela da tua pizza total em cima dessa classe de ativos. Que mais a gente tem ainda de gráfico? Essa é a tabela que precisava, né? Assim, a gente olha para essa tabela e pega o ano de 2021. O ano de 2021, a gente acabou de falar de ações, a pior classe de ativos no ano foi Bovespa, com quase 12%, 11,93% de queda no ano. E no ano de 2022, quase 11% de subida do Ibovespa, com uma performance extraordinária agora nesses últimos 30 dias de outubro, mas invertendo totalmente isso, né? E aí a gente vê classes de ativos como o CDI ali flutuando mais para o meio e esse ano sendo puxado um pouco mais para cima, mas uma clara inversão aí de classes de ativo, o que indica, de novo, mesmo dentro do Ibovespa, né, André, tem essa questão que a gente estava falando, que Bovespa tem muito peso de empresas estatais, então, às vezes, ele anda, os gestores que melhor performam ao longo do tempo normalmente não gostam de empresas de cunho estatal, ou pelo menos existe uma correlação aí que se possa ser dita entre essas duas realidades. E agora, o nosso superfundo de ações se descolando positivamente até do Ibovespa para botar para cima. Mas se a gente pudesse ter um gráfico mais simples de explicar do que esse, é impossível, né? Vanessa, André, Luca, mais alguma observação? Eu acho que é isso mesmo. Essa tabela aqui mostra, né, ela exemplifica muito disso tudo. Eu acho até recordando para quem acompanha aqui, no último vídeo, o Ibovespa estava ali atrás, CD, atrás do FII, acho que esse bobear até atrás do IPCA, já estava quase aposentando a chuteira. E aí, nesse último mês, vai e muda o cenário, né? Então, o mercado tem muito disso. É um ser, um organismo vivo, então as coisas vão mudando e mudam muito rápido. Então, a gente, talvez olhando no começo do ano, não esperaria que no ano de 2022 o Bovespa estaria é, onde está agora, né? Então, acho que é o que a gente sempre vem falando, que, né, você mostrou anteriormente, quando a gente mostra aquela pizza, né, de cada perfil, que o importante é estar alocado, né? Não tentar fazer apostas por causa de eleição, por causa de qualquer outra notícia, e sim estar alocado de forma estratégica, entendendo o seu perfil, né, aquilo que você está disposto a correr em termos de risco e perdas, e que o futuro, né, ninguém sabe. Maravilha. André, super obrigado. Vanessa, Luca, super obrigado aí pelo tempo de vocês. Lembrando a todos vocês que a gente, na Fiduc, trata de 2 temas. Investimentos, a gente traz quem tem de melhor no mercado para vir aqui trabalhar para a gestão de patrimônio de vocês. A gente acabou de fazer esse capítulo. E proximidade. E proximidade é o planejador que você tem ao seu lado te acompanhando. Ao longo dos próximos dias, nós tivemos e ainda vamos ter uma série de conversas com o seu planejador. Ele tem um monte de informação que pode te ajudar a entender ainda melhor aquilo que a gente explicou aqui nesse vídeo. Não hesite em procurá-lo. Você vai estar recebendo nos próximos dias a sua carta de gestão. São de 9 a 10 páginas que a gente prepara com muita atenção, falando de macroeconomia, economia brasileira, gestão, alocação, planejamento financeiro. Use essa carta como
uma espinha dorsal da conversa que você pode ter com o seu planejador para enriquecer ainda mais a conversa. E para eu não esquecer, eu esqueci de falar isso lá no início, na verdade, se você ainda não segue a gente, assina aqui, aperta o botãozinho do YouTube e segue a gente no YouTube, você vai ficar recebendo sempre atualizações e ajuda a gente a ganhar uns pontinhos ali no YouTube. Eu já te agradeço. Vanessa, André, Luca, muito obrigado e a todos vocês, até a próxima. Obrigada.